Oi, eu sou a Tatiane Alves. Eu prometi pra mim mesma que eu faria meu primeiro vídeo no YouTube quando estreasse a terceira temporada das Crônicas Vampirescas pela MC. Estreou dia 20 de julho aqui pela Netflix. Eu já deveria ter feito esse vídeo, eu não consegui fazer antes porque eu estava viajando, mas assim que eu consegui sentar, eu falei, eu vou fazer meu primeiro vídeo. Eu me prometi, vou fazer, e eu vou falar sobre ele, sobre o vampiro mais amado e odiado ao mesmo tempo das Crônicas Vampirescas. Não, o mais odiado deve ser o Armand, mas vamos falar hoje sobre ele, o Lestat, que é a grande estrela dessa terceira temporada, que tem o próprio nome dele, né, ali o Vampiro Lestat, na sequência ali de A Entrevista com o Vampiro, que estendeu aí para 2 temporadas. Então nessa terceira temporada a gente tem o Lestat como protagonista, contando a sua própria história. E eu achei interessantíssimo porque tem tudo a ver com o livro que eu tô lendo atualmente. Eu uso muito Kindle, tá, gente, para ler livros. E atualmente eu tô lendo esse livro aqui da Paula Sibilha, uma antropóloga e pesquisadora. É um livro chamado O Show do Eu, a Intimidade como Espetáculo. E eu achei muito interessante como que essa terceira temporada de Entrevista com o Vampiro, né, ali o Vampiro Lestat, ela montou toda uma narrativa em torno do Lestat dentro da tese da Paula Sibilha, que vai falar o seguinte: a gente deixou de viver numa sociedade de interioridade para viver numa sociedade de exterioridade. Então, hoje não é preciso, a gente não só existe, né? A gente precisa aparecer para existir. Essa é a síntese da nossa vida contemporânea, né? A gente acabou transformando a nossa vida num grande espetáculo nas redes sociais. E não é diferente do que o Lestat faz na série. A série ela é adaptada para 2025, que eu achei super legal, 2025. E o Lestat, ele se vê, né, no livro, ele se lê no livro A Entrevista com o Vampiro, e ele fica possesso de raiva. Ele acha que tudo é uma grande mentira, e ele então monta uma banda de rock, ele grava um disco, ele sai em turnê, ele filma a própria vida, ele reconta toda a sua narrativa a partir de si mesmo. E eu achei isso super legal. Se a gente tinha aí, nas primeiras 2 temporadas, toda uma narrativa sendo contada pela visão do Luiz, era uma narrativa linear, uma narrativa longa, extensa, cronológica, detalhada, extremamente detalhada, sobre essa vida do Lestat com o Luiz, a própria vida do Luiz, a própria vida deles 3, né? Eles tiveram uma filha, Cláudia. Nessa temporada a gente vai ver tudo muito fragmentado. A gente vai entrar literalmente na cabeça do Lestat. E é isso que faz a série ficar muitíssimo interessante. Transformar a própria vida num espetáculo é a forma do Lestat recuperar a possibilidade de autor da própria vida. Ele vai ali tentar ser o próprio autor, o personagem e ao mesmo tempo o produto, que é também uma forma que a gente vive a nossa vida contemporânea. Vários perfis nas redes sociais fazem um pouco disso, né? Ao mesmo tempo que é autor, é também um personagem e é também um produto. E o Lestat vai fazer isso. A gente vai ver ali muito flashback, uma memória altamente fragmentada, é tudo muito rápido, não tem linearidade, não tem ordem cronológica, então é tudo muito bagunçado, porque é assim que funciona a cabeça do Lestat. E eu achei isso interessantíssimo, porque é a memória de uma mente traumatizada. Dificilmente alguém que passou por um trauma na vida vai lembrar da sua própria história de uma forma linear. Então, automaticamente, né, o Lestat, ele perpassou pela infância. Quem lê o livro vai saber que o Lestat, ele passou pela rejeição, pela negligência, pelo abandono, pela negação, né, pelo abandono de modo geral, né? Ele não foi uma criança que teve ali as suas necessidades atendidas, e isso afetou muito a sua vida como adulto. Como também é interessante afirmar que ele só pôde viver depois que ele morreu, quando ele ganhou a sua segunda vida, sua segunda oportunidade de viver. Não dá pra dizer que o Lestat, enquanto humano, ele teve uma vida, né? Porque ele teve uma vida de privação, muito marcada pela religião, pelo abandono da família, pela culpa, pelo fracasso nos relacionamentos,
pelo desejo de ser amado e não conseguir. E eu achei interessante porque na série o Daniel Molloy, ele mais uma vez, no meio da sua investigação para criar o documentário, ele acaba agregando ali um papel quase psicanalítico, sabe? De tentar desmontar o astro do rock, de tentar desmontar o performer, para acessar, de alguma certa forma, o homem traumatizado, aquele menino rejeitado, o cara que foi marcado pela culpa, pelos relacionamentos fracassados. É quase uma tentativa aí de derrubar toda essa grandiosidade narrativa que o Lestat construiu sobre si para acessar a realidade. Mas, cara, é muito mais interessante a gente pensar que nessa temporada o Lestat, ele não usa a música, o show, a performance para esconder quem ele é. Muito pelo contrário, ele usa tudo isso justamente para revelar a sua natureza, que é uma natureza do belo monstro. O que é um belo monstro na literatura gótica, né? A gente vai ver aí muito isso, talvez Eduardo Montes Tesoura seja um outro exemplo, que é um ser monstruoso que não permite perder a sua humanidade por completo. Então a gente vai ver isso no Lestat. Embora ele seja um cara traumatizado, ele não perde a sua humanidade por completo, né? E isso é a figura do belo monstro. A Anne Rice faz muito isso nas Crônicas Vampirescas, né? Ela não traz o vampiro como um personagem maléfico. Ela amplia a complexidade humana dentro do universo vampiresco. Então, se os vampiros, se o ser humano ele sente muito, deseja, ama, sente raiva, no vampiro isso vai ser amplificado. Então é complexificado dentro das narrativas vampirescas esses sentimentos tão comuns ao ser humano. E isso não é diferente com Lestat. Ele passa a temporada inteira tentando contar essa história, e o final é ele encarando a si mesmo e entendendo muito mais sobre ele do que ele poderia imaginar. A estrutura da temporada é toda construída em cima disso, em cima desse espetáculo, desse show visual. Tem muita performance, tem muito rock and roll, tem muito sangue, tem muito sexo, muito tudo. Eu achei que o Sam Haide praticamente sustentou a série sozinho. Se ele não ganhar um Emmy por essa atuação, é muito triste, porque ali ele cantou, atuou, performou, tocou instrumento, enfim, entregou muito. Ele canta, ele provoca, ele seduz, ele performa, tudo isso numa tentativa de resgatar a autoria sobre a própria história. Eu acho que se eu pudesse resumir essa terceira temporada numa frase, é a tentativa de alguém recuperar o controle da própria narrativa. E eu achei sensacional a forma como tudo parecia desconexo e amarrado no fim da temporada. Foi uma transformação e uma evolução muito bem construída, e eu achei mais legal ainda que eles não deixaram de fora do arco narrativo nenhum outro personagem. Foi uma adaptação que levou em consideração tudo aquilo que já tinha sido construído antes. Não houve uma ruptura. Então você vai ver o Luiz tendo sua própria história nessa terceira temporada, o Armand tendo sua história, aparece a mãe, que é a Gabriela ali, que é poderia dizer que seria a coadjuvante, talvez, ali, que tem esse relacionamento tóxico com o Lestat. E é nessa performance, né, exibida, reescrita, recontada através dos olhos do Lestat, que a gente pode entender uma nova forma contemporânea de viver também, que é sobre o do registro. Logo no primeiro episódio a gente vê ali um leilão acontecendo com tudo aquilo que o Lestat contou, e não é mais em forma de livro, é em forma de som, é em forma de vídeo. São outros formatos narrativos sendo colocados para a exploração do leitor e do espectador. Eu achei isso super interessante. E o mais legal é que no fim das contas não é só sobre um astro de rock, não é sobre fama, não é sobre rock and roll, nem só sobre o vampiro. É sobre alguém, de fato, tentando recuperar a própria autoria. Talvez isso fale muito sobre o mundo que a gente esteja vivendo no momento presente, né? Hoje a gente vive essa exibição do eu nas redes sociais, e que funciona
também como uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma grande métrica de vaidade, ela também pode ser uma forma desesperada de resgatar a narrativa sobre si mesmo. E essa dicotomia, toda essa profusão de coisas que a gente vê nas redes sociais, ela é também a vivência do Vampiro Lestat nessa terceira temporada. E pra mim, a grande beleza dessa terceira temporada é justamente esse jeito que o Lestat tenta de achar, de contar, de resgatar a sua própria história. É de uma humanidade, é de uma beleza monstruosa de fato, e quase assustadora, quase assustadora de fato, porque o Lestat não poupa ninguém. Ele é o que ele é, e eu achei o mais legal é que ele se aceita ao longo desse processo. Ele aceita o fato de que ele talvez não seja mais um humano e que agora ele é de fato um vampiro e precisa viver como um vampiro, com todas as vantagens de um vampiro, sem precisar se esconder. É também um pouco sobre a aceitação do que se é, e eu acho isso fantástico. Acho que todo mundo de alguma forma já tentou recuperar um pouco a própria narrativa de si e não dar a ninguém o direito de contar a sua versão da história. Recomendo que você veja a terceira temporada, recomendo que você leia o livro, e se você gostou do meu vídeo, meu armazenamento acabou logo no fim do vídeo, mas eu voltei para dizer que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, me segue aqui no YouTube. Eu não sei se eu vou fazer outros vídeos, eu ainda tô pensando seriamente a respeito, mas se você gostou, se de repente, dependendo dessa repercussão, se for legal, se for bacana, eu faço outros vídeos aqui contando um pouquinho das minhas experiências literárias, tá bom? Um abraço e até!